Nós iniciamos a nossa aula com uma linha do tempo de 1915 para cá, ou seja, um pouco mais de 100 anos. E quando a gente olha para essas mudanças que aconteceram há pouco mais de 100 anos, nós nos deparamos com alguns avanços no que diz respeito aos direitos. Os direitos, deixa eu abrir aqui nossa linha do tempo para a gente falar mais um pouco sobre ela, né? Direitos relacionados aos estudos, como quando as mulheres passam a frequentar as escolas, as meninas e moças com as mesmas aulas, nos mesmos espaços que os meninos e os moços, né? Quando as mulheres passam a ter acesso ao ensino superior e podem se formar numa graduação, ter uma formação numa profissão escolhida. Nós falamos também sobre direitos relacionados ao trabalho, sobre direitos das relações familiares e falamos de direitos no campo da prevenção e do enfrentamento à violência. Quando a gente pensa que muitos desses direitos que hoje nós temos são tão recentes, a gente pensa quantos e quantos anos, quantos e quantos séculos na história foram marcados pela desigualdade e quanto essa desigualdade muitas vezes se repercute nas relações que nós temos hoje. Essa luta pela transformação das desigualdades entre homens e mulheres, ela é contínua, porque nenhum desses direitos aconteceu de uma forma espontânea, de uma forma natural. Na verdade, para haver avanço no campo dos direitos, é preciso haver mobilização, reivindicações, participação política. Então, cada um desses direitos foi resultado de pessoas, e principalmente mulheres, que se mobilizaram, que se organizaram em movimentos sociais, que se organizaram em torno das pautas feministas, das mobilizações feministas. Pensar nesses avanços, então, é pensar que foi preciso a dedicação de muita gente, foi preciso a mobilização, a organização política de muita gente para que esses direitos aconteçam, certo? E pensando hoje, nós também temos uma série de desafios nos mesmos campos que a gente foi percebendo os direitos dos últimos 100 anos, pouco mais de 100 anos, né? Desafios para uma igualdade maior nas condições de educação, de escolarização, desafio para uma igualdade maior nas condições de trabalho, de remuneração, de direitos trabalhistas, desafios no campo da participação política e da representatividade política, desafios no campo das relações pessoais, afetivas, familiares e desafios no campo da prevenção e do enfrentamento às violências. Se a gente for pensar alguns dos direitos a serem buscados, algumas das desigualdades para a gente pensar hoje, né? Ainda hoje, as mulheres constituem o maior número de adultos na faixa da pobreza. Quando a gente fala de pessoas que no Brasil vivem abaixo da linha da pobreza, vivem em condições de extrema pobreza, geralmente a gente pensa pessoas de uma forma abstrata, mas as mulheres, e principalmente as mulheres negras, são a maioria nesse campo. E as mulheres, muitas vezes, quando elas têm filhos e os pais biológicos não participam do início da vida e da continuidade da vida desses filhos, né? Há pais que saem de casa, que abandonam a família, há pais que nunca chegam a fazer parte. Então, muitas vezes, as mulheres, elas são as únicas responsáveis pelo cuidado com os filhos. Elas são as únicas responsáveis por todas as tarefas de cuidado e também pelo provimento e também pela parte financeira.
Então, há homens que estão abaixo da linha da pobreza, que participam no cuidado, que participam nas questões financeiras com os filhos, mas a maior parte das pessoas adultas que vivem abaixo da linha da pobreza e são as principais responsáveis por alimentar, por dar as condições de abrigo, higiene, saúde, todos os cuidados das crianças, são as mulheres. Então, pensar as condições das mulheres hoje e de mulheres que criam seus filhos, que cuidam de suas famílias sozinhas, é muito necessário no avanço por direitos. As mulheres constituem o maior número de adultos na faixa da pobreza e pensando nas condições de trabalho. Elas recebem menos que os homens pelos mesmos serviços, então, mesmo quando elas estão exercendo a mesma função, mesmo quando elas estão fazendo o mesmo serviço, existe uma desigualdade salarial, as mulheres recebem menos. E essa questão da menor remuneração acontece mesmo quando elas atuam em atividades que possuem mais tempo de escolaridade. Tendo mais formação, tendo mais anos de educação, inclusive tendo uma formação superior, é comum que as mulheres recebam salários menores do que os homens menos qualificados. Então, essa desigualdade salarial é ainda muito grande, mesmo quando as mulheres e os homens estão na mesma função, e também quando as mulheres têm mais anos de escolarização, mais preparo em termos de educação do que os homens. Então, há desigualdade em termos de remuneração e há desigualdade em termos de acesso a políticas públicas quando as mulheres estão numa situação de pobreza ou abaixo da situação de pobreza, né, numa situação de pobreza extrema, são grandes desafios hoje. São as mulheres, na maior parte das famílias, que realizam a maior parte das tarefas domésticas e cuidado com os filhos e filhas. A gente percebe como no contexto da pandemia isso se explicita ainda mais, porque quando no início da pandemia houve a interrupção, a suspensão ou a redução de serviços como escola, outras instituições de ensino, instituições de assistência, instituições de saúde, grande parte da tarefa dos cuidados ficou a cargo das mulheres, né? Ficou a cargo como se fosse algo naturalizado, que as mulheres são aquelas que cuidam. As mulheres estão em menor número em cargos políticos representativos, né? Nós temos menos representantes mulheres na política e sofrem com frequência violência doméstica, violência sexual, outras formas de violência. Há muitos países, muitos lugares em que as leis são inexistentes, e no caso do Brasil, que nós temos uma lei excelente, a Maria da Penha, são muitos os desafios para que ela se efetive, para que os direitos sejam de fato garantidos. Esses são alguns dos desafios na luta por direitos, né? E é muito importante que a gente considere que os direitos conquistados é preciso haver mobilização, é preciso haver participação política, é preciso que a gente se organize para que eles sejam mantidos, para que eles sejam preservados, e que ainda há muitas mudanças a serem conquistadas para que, de fato, possa haver uma maior igualdade nas relações entre homens e mulheres. Ok?